Fala, fiel torcida, bom dia. Queria começar esse vídeo antes, obviamente, da alegria da vitória, falar se vai ficar impune, se vão falar pouco do que aconteceu na Arena da Baixada com a invasão do torcedor e mais uma vez uma agressão a um jogador do Corinthians, né? Será que só no Corinthians tem punição? O Corinthians foi com portões fechados até por causa de grito homofóbico. E daí a agressão pode. A agressão, tudo bem, tá liberado. Já tinha acontecido na Vila e ontem aconteceu na Arena da Baixada. Um absurdo o que aconteceu ontem. E isso precisa muita cobrança do Corinthians e uma punição bem séria por parte da CBF. Agora falando do jogo, né? Como é bom acordar com uma vitória do Corinthians, né? Ainda mais num jogo de mata-mata, um jogo complicado, e isso independente da posição do Atlético no momento, né? No meio da tabela na Série B, mas um jogo complicado, um jogo que poderia definir muita coisa. Eu vinha falando isso, né, nos últimos dias, que o Corinthians não poderia ter uma postura de simplesmente, vou lá, 1-0 pros caras tá bom, um empate tá bom. 1-0 não, né? Nunca tá bom perder, mas é aceitável trazer pra cá, pra São Paulo. E não, eu achava que o Corinthians tinha que ir lá se impor como um time de Série A, um time que passa por um bom momento, né? Depois de alguns ajustes do Dorival e mesmo com muitos desfalques, né? Ontem, sim, com a volta do Memphis, mas sem o Ranielli, ainda sem o Yuri, sem o Carrijo, sem o Martinez. E o Corinthians acho que teve uma postura boa no começo do jogo, teve posse de bola, né? Tinha dificuldades para entrar na defesa do Atlético, e acho que essa dificuldade passou muito pela ausência do Ranielli. O Ranielli não é um jogador criativo, careca, o que você tá falando? Não. Mas o Ranielli, ele entrando na linha dos três zagueiros, né? Ele dá muita liberdade pro Bidu pela esquerda e pro Mateuzinho pela direita. E o Corinthians meio que joga num 3-5-2, com o Ranielli fazendo o lado esquerdo da defesa. E ontem eu até achava que ele poderia colocar um terceiro zagueiro. Tinha falado isso na live do GE. Quem me acompanha por lá também sabe. E eu achava que ele poderia sim colocar um terceiro zagueiro. Não colocou de início e o Corinthians sofreu, né, para criar chances. Mas no intervalo ele veio com essa troca, né? Além do Vitinho no lugar do Kaique, ele colocou o Kaká como terceiro zagueiro, tirando o Charles, que na minha opinião não fazia um bom jogo, né? Impressionante como a bola não consegue sair com qualidade do pé do Charles, né? Até os passes parece que a bola vai pererecando assim, absurdo. Mas o Corinthians melhora no jogo, acaba fazendo o gol justamente com esse posicionamento, né? O Mateuzinho atacando bastante o espaço lá na ala direita. Um grande lançamento do Vitinho para mais uma assistência do Mateuzinho e para mais um gol do menino da base, né? O Guinegão. Até vi um post do Rizek do Sport TV que eu concordo. Eu já tinha visto gente falando do Jô, né? Mas ele parece muito com o Viola, né? E eu também sou mais velho, então lembro bem ali do Viola começando ali em 88. E parece um jogador mais nesse biotipo assim. E, porra, 3 jogos, 3 gols do moleque. O moleque tem sido muito importante e tem dado ao torcedor corintiano um pouco de tranquilidade para esperar o melhor momento, para o Yuri realmente voltar bem, que obviamente é o titular, mas tenho certeza que com a contratação do Vitinho e com essa boa fase do Guinegão, o Corinthians ganha boas opções para o seu elenco no resto da temporada, né, já que está com dificuldade para contratar. O Corinthians faz 1-0, mas tem a falta de sorte um pouco depois, sei lá, minutos depois, com a lesão do Mateuzinho. Inclusive uma lesão que me preocupa bastante pro derby, né, do domingo, e também para a sequência do Corinthians. Talvez demore aí um mês, 40 dias, então isso é complicado e pode atrapalhar o Corinthians, já que ele não tem um reserva. Não dá nem pra falar altura, né? Ele não tem um reserva mesmo, porque não dá para contar com o Félix Torres. Inclusive eu colocaria o Charles na ala direita lá e jogaria com 3 zagueiros contra o Palmeiras no domingo. Voltando pro jogo, né? Depois disso, dessa lesão do Mateuzinho, a entrada do Félix, o que o Dorival pensou no intervalo foi por água abaixo, né? O Corinthians acabou ficando com 4 zagueiros mesmo, né?
praticamente uma linha com 4 zagueiros. O Félix Torres na direita, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Kaká. E daí o Corinthians realmente teve dificuldade em saída de bola, não tinha muitas opções, a bola começou a passar por cima do meio de campo, né? Por cima de Bidon e Garro. E o Corinthians teve dificuldade, mas nada espetacular, assim. Acho que faz parte do jogo mata-mata, né? O adversário jogando em casa, atrás no placar, ia se expor, ia com tudo para cima do Corinthians. O Atlético foi, trouxe dificuldades pro Corinthians, né? Teve um gol anulado, na minha opinião, bem anulado. Lance parecido do jogo contra o Bahia, né? Que foi anulado por um toque de mão também involuntário, mas pró-ataque na época do Kaique. E o Hugo fez uma grande defesa, já tinha feito uma boa numa falta no primeiro tempo e garantiu 1-0 para o Corinthians, importantíssimo para trazer uma vantagem para cá e definir com a Neoquímica Arena lotada de corintianos uma possível classificação para a semifinal, que daí vai ser só lá no final do ano. Então, no dia 10, o Corinthians precisa definir essa classificação jogando em casa na Neoquímica Arena e conseguir uma vaga entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Valeu, gente! Feliz demais com a vitória do Coringão. Espero que você também esteja feliz, tenho certeza. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar esse vídeo para ajudar no canal. Valeu? Tamo junto, um abraço. Vai, Corinthians!